Cheguei, Brasil. Meus irmãos e minhas irmãs, esse que vos fala sou eu, Wesley Santiago. Meu irmão, minha irmã, este vídeo não chegou até você por acaso, mas pregador, você agora sempre fala isso? Eu gosto de falar. Mas é verdade, meu irmão. Esse vídeo não chegou até você por acaso. Mas Deus quer falar contigo através desta palavra. Sim, a vida não é fácil para ninguém. Pregador, meu querido, você fala isso porque não sabe o que eu estou passando. A minha vida tá um inferno. Quem poderá me socorrer diante das adversidades da vida? Minha filha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. As maiores batalhas que nós enfrentamos é aqui, ó, na nossa mente. Satanás, o vosso adversário, vai tentar manipular a sua mente contra você. Autossabotagem. A palavra Satanás quer dizer inimigo, adversário. Tudo aquilo no mundo espiritual que se opõe a você, ao seu progresso, ao seu sucesso, o teu adversário. O teu adversário, o adversário das nossas almas, ele vai militar contra nós mesmos e vai tentar usar a nossa mente, usar nós mesmos para nos autodestruir. Porque o que Deus tem para você, a obra de Deus na sua vida, nada muda. Ninguém pode impedir o trabalhar de Deus. Mas se você duvidar, desacreditar, descredibilizar a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você renunciar, meu irmão, à tua promessa, aquilo que é teu, a tua trajetória de vida, então você vai perder aquilo que é para você, a sua história. Cada pessoa tem uma história de vida. Cada pessoa tem as suas próprias batalhas pessoais. E tá tudo certo. Tudo isso faz parte da predestinação. Eu não vou entrar nesse tema de predestinação. Mas cada pessoa tem a sua história. Nós temos um destino para cumprir nesta terra, um propósito divino. E nós não podemos fugir do nosso propósito. De onde vim? Para onde vou? Por que vou? Porque estou aqui. Quem sou eu? São tantas dúvidas, não é? Tantas interrogações. Porém, o mundo espiritual existe. E quem é você nesse contexto? Físico e espiritual. Nós somos seres com corpo físico. Somos encarnados. Mas também nós somos seres espirituais. Nós temos corpo, alma e espírito. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Muitos seres não têm corpo. Anjos, demônios, né? Até que podem se materializar.
até que anjos também. Eu não vou entrar nesse detalhe também. Então, muitos seres espirituais não têm corpo físico. Porém, nós temos. Por quê? Porque nós somos diferentes dos outros. Somos seres espirituais criados por Deus à imagem e semelhança de Deus. O ser humano é único no universo. E o Criador de todas as coisas, ele te criou com uma história de vida para você fazer diferença onde quer que você vá. E ele quer te abençoar. E nesta trajetória, na nossa vida, nós passamos mesmo por algumas adversidades. São coisas da vida, todo mundo passa. Porém, nós vencemos todas no poder que há no nome e no sangue de Jesus. O martelo que esmiuça a penha, quebra as pedras. Jesus está conosco o tempo todo. Ele quer te abençoar. Eu quero ler um versículo aqui, em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, para que a seu tempo ele vos exalte. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios. Mantenha a tua sanidade, viu, meu irmão? Cuida com essa ansiedade aí, com essa depressão, com essa insegurança, com esse medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Ó, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, bramando como o leão, buscando a quem possa tragar. As hordas espirituais da maldade, os adversários do homem, o seu inimigo. O diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor. Ele fica ao derredor, ele fica de lá, fica de longe. Porque o anjo do Senhor está ao nosso redor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os guarda. E os livra do mal. Então, ao teu redor, você tem um anjo que Deus coloca na sua vida para te guardar. E ao seu derredor, de longe, o vosso adversário ele fica de lá, bramando como... Ele não é o leão, a Bíblia fala como, bramando como leão. Você já viu um leão rugindo? Nas savanas africanas, quando um leão ruge, o rugir do leão, você ouve a quilômetros de distância. E realmente assusta quem está perto ou quem ouve. Quem está ao longe escuta o rugir do leão e já diz logo, já pensa logo, vou mudar minha trajetória porque o leão está lá, né? Ele pode me comer. E quem está perto, corre para não ser devorado, para não se tornar alimento do leão. Então, o adversário ele está ao seu derredor. E ele brama como o leão. Quer dizer, como o leão, ele quer te assustar, quer te amedrontar. Ele fica de longe, rugindo. Oh, eu sou leão. Mas ele é como leão. Mas não é leão, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, Jesus o Senhor, ele é o leão. Porém, os seus métodos de trabalho é diferente daquele que ruge como, que se passa por leão, ou leão falsificado, que está ao derredor tentando te assustar. Os métodos, os meios de trabalho do Senhor Jesus são diferentes.
Ele é o príncipe da paz. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é maravilhoso. E o poder dele é tão intenso, tão grandioso. E ele está na sua vida através do anjo do Senhor. Que o adversário ele fica de longe tentando te tragar. E bramando como leão, tentando te devorar, destruir a sua vida. Ó. O adversário anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele busca quem ele possa tragar. Ele precisa poder tragar para tragar. E não se torne vulnerável ao teu adversário. Não se torne presa fácil ao teu inimigo. Ele está rugindo. Ele assusta mesmo se você parar para ouvir o rugir do falso leão. E se você brincar, ele te traga. Se você der lugar, ele te traga. Versículo 9. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Todo mundo passa por luta. Mas não se assuste com as lutas, adversidades da vida. Fica firme na vossa fé. Fica firme na presença de Deus, porque Ele te livra do mal. Resistir firme, sabendo que as vossas aflições se cumprem entre os vossos irmãos. Ainda mais hoje, nesses dias finais, né? Nos tempos do fim. Meus irmãos, é tanta luta, tanta aflição. O adversário que sabe que lhe resta pouco tempo, então ele milita arduosamente contra a igreja, contra a vida do povo, para tragar o maior número de pessoas possível e lançá-los no inferno. Inferno, sepultura, perdição eterna. Então, esses tempos finais são tempos de aflições, em que o adversário sabe que lhe resta pouco tempo e ele luta mesmo a fim de tragar a sua vida. Como é que eu posso vencer, pregador? A Bíblia fala: humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor. Se humilha na presença de Deus. As pessoas costumam se humilhar, né? Para um patrão ou para uma mulher. Tanto homem aí que se humilha para a mulher que trai, que trata mal. Mulher também que se humilha para homens. As pessoas se humilham para tantas pessoas, mas diante de Deus são soberbos, arredios. E tratam Deus como se Deus, a sua espiritualidade, como se Deus fosse qualquer um. Mal sabe você que você ainda sobrevive. Você ainda está vivo. Sobreviveu a tantas lutas, né? Porque Deus te preservou. Porque Deus colocou o anjo contigo. O anjo da guarda, né? Tem um anjo te guardando. Porque Deus coloca o anjo. Deus dá ordem a anjos a vosso respeito. Salmo 91. Deus coloca anjos à tua disposição. Deus dá ordem para os anjos. Vai lá, guarda a minha filha, guarda o meu filho. E você sobreviveu a tantas lutas, tantas batalhas da vida. E hoje, se você observar, muitas pessoas não estão mais aqui, não estão mais ao teu lado, amigos, familiares, pessoas que já se foram, entes queridos que não estão mais entre nós. Mas nós sobrevivemos, você sobreviveu. Então valorize a vida, valorize a palavra do Senhor. Eu trago este vídeo até você para que você faça uma reflexão sobre a sua vida, sobre o seu propósito de vida, sobre o que você tem feito até aqui para retribuir o amor de Deus para com a sua vida, o que Deus tem feito para te guardar, quantas vezes você já recebeu livramento da parte do Senhor,
Tem alguém que ora por você, uma mãe, um pai, um filho, e Deus ele tem ouvido as orações para te proteger, para te abençoar. E agradeça, seja mais humilde. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 33, vai dizer que a humildade, ela precede a honra. Você quer ser honrado? Seja humilde. Quer receber prosperidade, vitória? Seja mais humilde. Quer ser grande? O que quiser ser o maior, seja esse que vos sirva. Não seja soberbo, porque também, em Provérbios 16, 18, fala que a soberba precede a queda. O soberbo cai e o humilde é levantado por Deus. Então, as pessoas costumam fazer o caminho inverso. É tanta ostentação, e isso é pregado no meio da igreja. As pessoas têm distorcido a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho. E quando Jesus fala uma coisa, eles falam outra. E tem pervertido a fé cristã, mudando a essência do cristianismo. Mas não seja você um desses a fazer a vontade do falso leão, do adversário. Deus quer te usar. A partir do momento que você faz uma reflexão e pensa sobre o seu propósito divino, em que você ressignifica o seu propósito divino, a sua vida, e para pensar, eu não estou aqui por acaso. Deus me colocou aqui porque Ele quer me usar na sua obra para abençoar pessoas. Eu não sobrevivi, eu não estou vivo para fazer o mal. Estou vivo para fazer o bem, sem olhar a quem. Não pense que vem nada bom do adversário. Tem um povo por aí falando que o diabo é bom, que ele vai te dar riqueza, que se você fizer um pacto, isso e aquilo. Meu irmão, a alma é tão importante que o adversário ele faz questão de comprar a sua alma com coisas materiais. Mas a função do adversário é simplesmente matar, roubar e destruir. Ele quer te lançar no inferno. A batalha é meramente espiritual. E o adversário odeia o nosso Deus. E ele te odeia também, porque você é imagem e semelhança de Deus. Então ele vai fazer de tudo para te destruir. Vai usar uma pessoa para tentar te desconstruir a sua história. Vai usar pessoas para tentar te jogar no buraco. Ou às vezes com violência, vai tentar tirar a sua vida. Isso é obra do Satanás. É isso que ele faz. Então, não se iluda com essas coisas. Com o engano daquele que está ao derredor rugindo, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Deus, ele cuida de você. Mesmo diante das lutas, das adversidades, quando nós pensamos que nós estamos tão fracos, quando eu penso que estou fraco, aí é que eu estou forte. E Deus, ele te abençoa. A intenção de Deus é te abençoar. O sacrifício da cruz. Você acha que alguém, algum ser, deixaria a sua condição de rei do universo e viria aqui se sacrificar pelo homem? Algum ser? Mas Jesus foi voluntário. Ele veio por você. Podia ter descido daquela cruz, mas agora eu vou matar todo mundo aí, porque esse pessoal, tô com raiva desse povo, não quero saber do homem mais não. Ele foi até o fim por você. Sofreu afrontas, sofreu perseguições. E quando
Jesus, na terra dos Gadarenos, expulsou aquelas legiões de espíritos, de demônios que habitavam o corpo do Gadareno. Os espíritos declararam: eu sei quem o Senhor é, eu sei quem você é, Jesus, o Filho de Deus. Já vem aqui nos atormentantes do tempo. Sim, porque para Satanás e seus anjos, seus seguidores, está destinado o lago de fogo. E isso tem um tempo. E então ele evoca aquela lei espiritual ali, né? O Senhor vem aqui antes do tempo me atormentar? Permita que nós, pelo menos, habitemos o corpo daqueles porcos que estão ali. Permita que nós vamos para os porcos. E havia uma manada de 2.000 porcos que pastavam naquele lugar. E os espíritos entraram no corpo dos porcos, e cada porco daquele, cheio de demônio, se precipitou, de um despenhadeiro se precipitou no mar, e morreram afogados. Pelo que vieram ali os donos dos porcos, porqueiros, o dono das porcarias, viram que os porcos estavam sem vida, e pediram a Jesus, educadamente, porque ficaram com medo dele, pediram a Jesus que se retirasse da terra dos Gadarenos. Jesus se retirou. Mas lá na Gadária, na terra dos Gadarenos, ficou plantada uma sementinha. E esta sementinha era o endemoniado Gadareno, que percorreu toda a Decápolis, um conjunto de 10 cidades, contando o seu testemunho de vida, como conheceu Jesus, como foi curado, como foi liberto, como passou tantos anos vivendo entre os sepulcros. O endemoniado Gadareno foi liberto por Jesus. Ninguém podia detê-lo, ninguém podia contê-lo. Tentavam prendê-lo com correntes e cadeias, mas ele quebrava todas e fugia. O endemoniado Gadareno era conhecido por muitos, por todos, porque muitos tentaram prendê-lo e não conseguiram. Além de ser conhecido, eles temiam o Gadareno, porque o Gadareno realmente amedrontava. Quem passava por ali, visse aquele homem se cortando, gritando, era amedrontador. Quem passasse por ali e visse o Gadareno, corria. O Gadareno era acostumado a assustar os viajantes desavisados. Mas um dia, um viajante diferente passou pela Gadária e encontrou o Gadareno pelo caminho. Mas aquele viajante era um viajante diferente. O Gadareno já veio logo, se prostrou aos pés do Senhor e o adorou. Aleluia. O Gadareno foi liberto. Jesus passou pela Gadária, saiu da Gadária, mas deixou lá uma sementinha. O ex-endemoniado Gadareno, agora pregador em Decápolis. Aleluia. Não existem correntes que podem ou que possam te prender. O adversário até tenta, meu irmão, minha irmã, mas não consegue desfazer a obra de Deus na sua vida. Só você mesmo, se renunciar à herança dos servos do Senhor. Aleluia! Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Eu criei o ferreiro que assopra a brasa no fogo, que produz a ferramenta. E toda ferramenta que se levantar contra ti, preparada contra ti, forjada contra ti, não prosperará. Sabe por quê?
É a sua herança. A herança que o seu pai te entrega. Essa é a herança dos servos do Senhor. E toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Encantamentos, amarramentos, palavras proferidas, o poder da palavra. Meu irmão, muito cuidado para quem você conta as suas intimidades. Algumas pessoas que ficam ali para colher novidades, notícias a seu respeito, se passam por seu amigo, por sua amiga, e você confia e conta ali as suas intimidades ou algum segredo, e aquela pessoa sai publicando a sua vida particular, desejando mal, lançando palavras de maldição contra a sua vida. São encantamentos. Com inveja de você. Isso aí é pior do que feitiçaria, meu irmão. Às vezes você está comendo com o inimigo, convivendo com o inimigo, saindo com o inimigo e não sabe. Que a sua vida está toda destruída, está toda amarrada, porque você vive com uma pessoa e que você até confia na pessoa, mas a pessoa não gosta de você. Anda falando mal de você por aí, não torce por você, tem inveja de você, deseja o seu mal. E Deus, ele tem te guardado muito. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar em juízo contra você, tu a condenarás. Porque esta é a herança dos servos do Senhor. Muita gente anda por aí procurando subterfúgio, procurando caminhos para se proteger, para fazer limpeza espiritual, para se defender. A maior força do universo vem dele. Porque ele criou todas as coisas. E muita gente quer passar por cima da autoridade dele. E ele até permite para provar os seus conservos e servos. Você mostra quem você é. Quando você se afasta de Deus, você quebra a cara. E o final é ir para o inferno. Pense nisso. Pense no que você quer da sua vida, porque Deus quer te abençoar. Amém.